A fadinha conta em As Casas. Autor e ilustrador Maciste Costa. Às vezes, tenho a leve impressão de que as casas já foram pessoas. Acho que elas foram pessoas que se transformaram em casas, pessoas, assim como minha avó, boa de coração, e que a todos quer proteger. Eu, muitas vezes, já tive a imensa vontade de ser outra coisa. Acho que todo mundo já deve ter tido essa vontade algum dia, não é mesmo? Eu, por exemplo, já quis ser um cometa, outra vez o vento. Já imaginou viver voando por aí, cheio de liberdade, ver o mundo lá do céu, do meio das nuvens? Uma certa vez eu pensei em ser um passarinho. Os passarinhos, sim, conhecem o que é liberdade. Um dia perguntei para minha avó se passarinho morria. Sempre tive essa curiosidade porque na minha cabeça eles não morriam. E ela, como sempre, que sabe de tudo, felizmente tirou minha dúvida. Ela me falou assim: Claro que não morrem, minha filha. Os passarinhos se transformam em palavras, as mais lindas palavras do mundo, como carinho, amor, amizade e milhares de outras belas palavras. Um dia elas já foram passarinho. Quanto mais colorido o passarinho, mais bonita ainda é a palavra. As palavras voam, pousam na gente, nas coisas, em tudo que existe. Às vezes elas agasalham-se em nossos pensamentos, ficam dias e dias. Parece até que querem fazer ninho. Depois vão embora, alçam voo para bem longe, mas de vez em quando elas voltam. Não falei que minha avó sabe tudo? Agora sim sei o porquê de os passarinhos não morrerem. Como ela disse, eles se transformam em palavras. Eu fico aqui imaginando como seria o passarinho que se transformou na palavra amor. Deveria ser o mais bonito de todos. E se eu me transformasse em passarinho, como eu já quis ser um dia, qual palavra que eu seria? Ah, já sei! Faladeira! É que todo mundo diz que eu falo pelos cotovelos. Mas a minha vontade mesmo é ser uma casa. Na realidade, eu sempre quis ser uma casa. E por que casa? É porque eu quero ficar sempre juntinho das pessoas que eu amo. Pena que eu nunca tive a sorte de encontrar alguém com esses poderes mágicos para me transformar em uma bela casa. Às vezes, eu até que tento usando a imaginação, mas fica só na imaginação mesmo. Penso que algumas pessoas sim, elas tiveram a felicidade de encontrar alguém com muito poder para realizar seus sonhos e as transformaram em uma casa bem bonita. Deve ter sido algum gênio com sua lâmpada mágica perdida por aí. Poxa, como eu queria encontrar esse gênio! Acredito que eu seria a casa mais feliz do mundo. Opa, desculpem, já falei demais e nem disse o meu nome. Então, deixem eu me apresentar. O meu nome é Nathalie, mas podem me chamar de Lili. Tenho 10 anos. Vou contar para vocês um segredinho. Vocês sabiam que eu gosto muito, muito, muito de pessoas? Isso, gente mesmo. Ah, eu também amo bichos. Mas isso é uma outra história. Agora eu quero falar de pessoas. Adoro estar no meio delas, falar com elas, ouvir suas histórias, abraçá-las, beijá-las, principalmente as que eu amo. Alguns de vocês devem até estar se perguntando: qual o motivo dessa menina gostar tanto de pessoas? A resposta é muito simples. A minha avó me ensinou a gostar das pessoas. Acreditem, ela sempre falou para mim: filha, a maior riqueza do mundo são as pessoas. E se minha avó falou, então eu acredito. Minha avó sabe de tudo mesmo, não é? Ela me disse também que se as pessoas se gostassem um pouco mais, o mundo não estaria tão triste como está hoje. É, minha avó tem razão mesmo. As casas, por exemplo, gostam das pessoas, assim como eu gosto de minha avó.
Elas têm sentimento, pois além de saberem tudo da gente, até os nossos segredos mais escondidos também estão com a gente em todos os momentos de nossas vidas, felizes ou tristes. Festejam os nossos aniversários, sorriem com as crianças, até com os adultos. Com os adultos, um pouco menos. É que os adultos quase não sorriem. As casas protegem seus filhos com todo carinho, agasalham todos embaixo de sua grande asa, assim como fazem as aves, resguardando do frio, da chuva, do sol e das maldades do mundo. Dentro delas, as pessoas se sentem totalmente seguras. Alguém aí, com certeza, já se perguntou o porquê dessa minha fixação maluca em achar que as casas já foram pessoas, não é? Bem, vou explicar. Vocês já notaram a aparência delas, das casas? Vejam bem se eu não tenho razão. Elas têm cabeça, com penteado e tudo, 2 grandes olhos. Existem casas com apenas um olho. Ficam assim, meio caolhas, mas nem por isso elas deixam de ser belas. Seus olhos passam a maior parte do tempo abertos, observando o movimento da rua. Por eles, nada passa despercebido e só fecham à noite para dormir. E a boca? Não se aquieta, vive em constante abre e fecha, o que é normal. Umas com mais, outras com menos fome de gente. Algumas preferem ficar mudas. Acho que essas levam a sério o ditado que diz: em boca fechada não entra mosquito. Às vezes noto que as casas ficam furiosas, o que não é muito do seu feitio, pois elas são extremamente acolhedoras e só ficam bravas quando alguém estranho lhes desce uns cocorotes, ou mesmo bate palmas, ou grita estridentemente em seus ouvidos para avisar sua chegada. Aquelas visitas indesejadas, vocês sabem, né? Eu tenho o costume de ficar observando o rosto das casas no caminho da escola. Sim, é assim que eu vejo, rosto mesmo. Algumas já têm até nome que eu mesma coloquei. Tem a Maria Espivitada. Essa é metida. Vive toda enfeitada. Sua porta vermelha mas parece com o batom da minha tia Esmeralda. Os olhos possuem cortinas coloridas iguais a cílios gigantes que se movimentam ao sabor dos ventos. A Maria Espivitada tem 2 grandes brincos, um em cada lado. Na verdade, não são brincos, são enfeites que seus moradores caprichosos colocaram e que ainda a deixam mais extravagante. Tem também a Laura Maltratada. Coitada, pelo nome vocês já podem imaginar o seu estado, não é? Ela aparenta ter sido muito bonita no passado, mas hoje está jogada às traças. Ninguém dá a mínima para ela. Infelizmente, algumas casas têm mais sorte do que as outras, como é o caso da Maria Espivitada. Bem cuidada, alegre, colorida, flores no jardim, abelhas, colibris, crianças brincando e moradores felizes. Essas casas estão sempre sorrindo para a vida e para o mundo. Eu consigo até ouvir suas gargalhadas de alegria e um sonoro bom dia quando passo por elas no caminho da escola. Outras nem tanto, como é o caso da Laura Maltratada, sisuda, triste, mal cuidada, sem jardins, sem flores e, incrivelmente, sem cor. Vejam se pode! Nessas casas, os moradores parecem um tanto infelizes e mal-humorados. Incrível! Não tem criança! Eu chego a ficar bastante triste com tudo isso. Poxa, as casas com tanta boa vontade e as pessoas nem ligam. Na verdade, a casa é o nosso maior refúgio, nosso esconderijo, nossa fortaleza, nossa alma, que além de dar abrigo, é também nossa maior referência. Pai, mãe, avó, avô, tios, primos, amigos, gato, cachorro, papagaio, enfim, toda a nossa vida passa por dentro dela. Em suas paredes estão rabiscados todos os desenhos de infância. Vocês já notaram que quando nos lembramos da nossa infância, sempre descrevemos a casa de nossos pais, avós, tios? Pois é, elas são parte da gente, assim como a gente também é parte delas.
Na foto da família, lá está ela, sorrindo e festejando com a gente. Que lindo! O sonho da minha mãe sempre foi ter uma casa bonita. De vez em quando, eu ouvia o comentário dela com suas amigas. Eu lembro que antes, eu e minha família morávamos em uma casa pequenina e feia, caindo aos pedaços, mas nem por isso a gente deixava de cuidar dela. Pelo contrário, a nossa casinha sempre foi morada de muita felicidade, amor e alegria. Hoje, depois de muito esforço e trabalho duro, meu pai conseguiu construir uma bela casa para a gente morar, bela e feliz, que é o mais importante. As pessoas dizem que nossa casa tem cara de felicidade. Lá embaixo, no início da rua, tem uma casa bem velhinha, onde mora uma senhora, também velhinha. Estão velhas, parecem até irmãs. Não sei se vocês já notaram, mas as casas se parecem mesmo com seus donos. Deve ser a convivência, eu acho. A casa do meu vizinho tem uma cara engraçada, igual a cara dele. A do João, meu primo, tem até bochechas rosadas como as dele. A da minha avó tem cara de carinho. A do comerciante da esquina tem a cara de muquirana. A do político lá de cima me parece um tanto falsa. A do policial tem cara de autoridade. E assim, as casas vão enchendo a cidade com suas diversas caras, cores e formas. Todos no mundo têm casa. Os pássaros, o céu, os peixes, os rios, as abelhas, as flores, as nuvens, o vento, as árvores, a terra. Do alto da janela na sacada, Lili observa a noite sobre os telhados intermináveis. Ela sabe que muitas casas ainda vão nascer. Sabe também que as mais velhas sempre darão lugar a outras mais novas e assim por diante. E já é tarde, as casas começaram a cair no sono, já estão fechando seus olhos uma a uma. Minha casa também está com sono, quer que eu feche seus olhos? Acabou de me falar bem baixinho aqui no ouvido. Pois agora mesmo me lembrei dos meus afazeres de amanhã. Acordar cedo para ir à escola e, quem sabe, conhecer novas casas pelo caminho de sonhos e felicidade. Boa noite, pessoal!